Meus amados, vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus, com autorização do nosso pastor e do nosso copastor, Olivaldo. Convido a todos a abrirem as vossas Bíblias no livro do Salmo, Salmo de número 103. Salmo de número 103. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salmo de número 103. Glória a Deus. A mensagem, ela é baseada em todo o Salmo, mas nós vamos ler especificamente 2 versículos. Salmo de número 103. Vamos ler os versículos 13 e 14. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Amém? Glória a Deus. Onde você está, meu irmão, minha irmã? Vamos dirigir uma breve oração ao Senhor nosso Deus. Pai maravilhoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor. Deus, olha para a tua igreja, Senhor. Conheces, ó Deus, a necessidade de cada um dos corações. Tu sabes, ó Deus, aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, Senhor. Meu Pai, tem misericórdia de mim. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o título dessa mensagem é O Deus que conhece os nossos limites. O Deus que conhece os nossos limites. Glória a Deus. Todo aquele que tem um certo tempo de evangelho, uma certa estrada, uma certa caminhada, passa por dias que diz assim: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, não tenho mais força. Senhor, chega aqui. A situação está insuportável. Insuportável. E hoje, meus amados irmãos, ainda mais, nós vivemos em um tempo em que a nossa fé vem sendo testada a cada dia. Todos os dias, a nossa fé é testada, a nossa fé é provada. Nosso irmão Fábio, se quiser me ajudar, irmão Fábio. Glória a Deus. E nós temos nesta caminhada dois casos muito extremos. De um lado, pessoas que no seu desespero preferem se afastar de Deus. A prova, ela chega numa intensidade tão grande que a pessoa já diz assim: está tudo perdido, o mundo está perdido, não tem mais jeito, e acaba se afastando do Senhor. Se afastando do Senhor. No outro extremo também, nós vamos encontrar pessoas que colocam sobre si mesmas um fardo tão grande, tão pesado, que nunca se julgam aptas ao reino de Deus. Ou seja, de um lado, pessoas que se desviam por achar que a prova está pesada demais. Do outro, pessoas que até permanecem firmes, mas não se sentem capazes de receber aquilo que Deus preparou para elas. Se acham indignas da graça e da misericórdia de Deus. São 2 extremos, meus amados irmãos, perigosos. Nem devemos estar de um lado, em que nos afastamos do caminho do Senhor, nem também estar do outro,
não é? Buscando de uma tal maneira que nós se achamos tão indignos a ponto de não merecermos nada de Deus. E a nossa mensagem aqui é para que busquemos o caminho do equilíbrio, o retorno ao plano original de Deus, para nos posicionarmos exatamente no lugar que nós devemos estar. Glória a Deus. Portanto, a mensagem que eu quero trazer hoje aqui para a igreja é de um Deus que sim, que Ele conhece os nossos limites, que sabe exatamente quando nós já não aguentamos mais e quando muitas vezes nós precisamos de uma intervenção sua, de um milagre, de uma resposta e muitas vezes de uma resposta urgente. Glória a Deus. Sabe, meus amados irmãos, esse Salmo 103, ele tem uma estrutura, ele tem um endereço, ele nos convida a louvarmos a Deus pelo seu amor e pela sua graça. Fala de um Deus que tem compaixão, ele é compassivo. Fala de um Deus que é longânimo. Fala de um Deus que cuida de nós. Fala de um Deus que se lembra do seu povo em meio às aflições. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o nosso tempo aqui na terra, ele é muito fugaz. Ele passa muito rápido. Eu recebo pelo aplicativo que carrega, que salva as fotos do meu celular. Às vezes, talvez você tenha alguma rede social que te lembre. E todo dia traz ali, olha, neste dia você tirou essas fotos. E ali traz fotos de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5, 10 anos atrás. E ali eu olhando para aquelas fotos, eu digo, meu Deus, como o tempo passou rápido. Eu estava vendo ali algumas fotos de Rebequinha, pequenininha, nos meus braços. Eu dizendo, meu Deus, minha filha já tem 6 anos. 6 anos já passaram. Um dia desse, estava ali tão pequenininha, de colo, com tantos cuidados. E o tempo passou. E quem é pai, quem é mãe, tem essa dimensão, essa perspectiva maior do que todo mundo. Se você não é pai, não é mãe ainda, você não sabe quão rápido o tempo passa. Mas quando a gente passa a ver essas coisas, a ter essa percepção, a gente percebe que o tempo passa muito rápido. E por que eu estou falando isso? Porque Deus conhece a tua estrutura, sabe o tempo que nós podemos suportar, o tempo de prova que nós podemos aguentar, a duração e o propósito dos desertos das nossas vidas. Glória a Deus, glória a Jesus. Sabe, irmãos, eu lembro que Jó, em sua prova, em seu deserto, ele vai fazer uma comparação. Jó, lá no capítulo 7, lá no versículo 6, ele vai dizer: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Isso é bem no início, lá do livro de Jó, lá no capítulo 7. E ali Jó, ele vai dizer, olha, a minha vida passou muito rápido. Enquanto a gente está no deserto, é que essa impressão de tempo parece que nos castiga ainda mais. Talvez pelo sol do deserto, talvez pela falta de água, talvez pelo cansaço, pela fadiga, por não conseguir dormir com as aflições da vida. Muitos têm perdido o sono, se desesperado, feito até a pior coisa que um ser humano pode fazer, que é tirar a sua própria vida. Situações de desespero. E Jó,
como ninguém conhece o que é o desespero, sabe o que é o desespero. E ele disse: olha, a minha prova, o meu deserto é muito longo. Tem se passado os dias, a minha vida passa tão rápido como a lançadeira de um tecelão. E se os irmãos já viram um tear, onde o tecido é feito, ele tem vários fios. E ali aqueles fios, eles são passados por um instrumento que é chamado lançadeira. E passa ali entre os fios, e dá uma volta e passa novamente. E ali o tecelão vai construindo o tecido. Então Jó faz essa comparação. Assim como o tecelão rapidamente passa do início ao fim da malha tão rápido, assim são os dias da minha vida que estão passando e parece que Deus não está vindo. E aí, meus amados irmãos, a gente percebe, a vida verdadeiramente é muito rápida. Ela é tão rápida que pessoas que eu falei há dias atrás no WhatsApp, conversei com elas, hoje não posso conversar mais porque partiram. E todos os dias nos chegam as notícias, e isso nos dá uma dimensão de velocidade que parece que Jesus vai vir agora, porque os dias estão numa loucura só. E junto a isso, junta as aflições, junta a vida passando muito rápido, as provações, e nos pegamos muitas vezes em situações desesperadoras. Mas saiba que Deus está vendo tudo. Deus tem um propósito nisto. Alá, chorei, mei, soralamas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o salmista vai dizer que Deus, esse Deus, Ele é misericordioso. Ele é longano, Ele é tão longano, tão misericordioso, que muitas vezes as pessoas dizem: Deus é injusto. Deus é injusto, porque Ele é muito misericordioso. Deixa eu só dar um exemplo recente dessas misericórdias de Deus. Deus poderia, por exemplo, ter nos destruído simplesmente pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós pecamos, pelo mal que desejamos aos outros, porque nós desejamos. Quantas vezes em nosso coração nós já pedimos, ainda que de forma inconsciente, a morte de alguém, ou a miséria, ou a tragédia para alguém. Mas Deus não nos fulmina por causa disso, apesar de merecermos. Nós vimos recentemente a história do assassino Lázaro, e ali vimos como um ser humano pode ser cruel. Mas ainda na história deste homem, eu vejo a longanimidade de Deus e a oportunidade. Quantos anos esse homem viveu? Quantas chances ele não teve? Quantos dias a polícia perseguiu? Quantas vezes o Espírito Santo não deve ter falado para ele: se entregue, desista, eu quero mudar a tua vida. Mas ele não quis, Lázaro não quis. E a morte se encontrou com aquele homem. Ou digo mais, ele se jogou em direção à morte. Irmãos, um homem como este, você diz assim: Deus era para fulminar na mesma hora. Mas Deus dá oportunidades. Se Deus dá oportunidades a um homem como Lázaro, que na sociedade pode ser taxado de cruel, de pecador, de todos os crimes possíveis,
Se Deus dá chance para um homem como este, muito mais não dará a mim e a você que estamos na casa do Senhor, servindo a Ele. Deus não se esqueceu de você. Deus é muito bom. O salmista, lá no Salmo 78, ele vai recordar das misericórdias de Deus. E lá no verso 38 ele diz assim: mas Ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Deus é tão misericordioso que depois que arrebatar a igreja, ainda vai dar 7 anos de oportunidade para este mundo, dizendo assim: eu quero alcançar vocês. Deus quer alcançar, Deus quer salvar, Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer resolver. Deus quer te fazer um vaso novo, Deus quer te aproximar mais dEle. Quantas vezes ouvi de Deus, em minhas noites de choro, Deus dizer: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Problemas sem solução, problemas em que a força não resolve, o dinheiro não resolve, o poder não resolve. E Deus bradava: a minha graça te basta. Deus desvia a sua ira e a sua cólera de nós, até que entendamos o propósito. Deus nos coloca no deserto com 2 finalidades: primeiro, nos moldar; segundo, para que o sirvamos. O deserto é lugar de aprendizado, mas é lugar de serviço. É o lugar em que nós nos aproximamos de Deus para servi-lo melhor, servi-lo com excelência, servi-lo como nunca antes servimos a Ele. É no deserto o lugar de experiências com Deus. É o lugar de mergulharmos no profundo, no escondido, de conhecermos quem é o Deus que nós servimos. Sem luta não há vitória, sem prova não há milagre, sem deserto não há experiência. E nisso tudo, Deus sabe até onde você suporta. Deus sabe até onde você aguenta. Quando Ele diz assim: meu filho, minha filha, ainda não é a hora, é porque Ele olha do céu e vê, Ele vai suportar mais. Mas não é porque Deus é cruel e quer simplesmente te provocar dor, mas não, é porque Deus te quer mais perto dEle. Irmão, irmã, entenda de uma vez por todas. Se no seu tempo de crente você não entendeu isso ainda, entenda de uma vez por todas. Deus te quer perto dEle. E se tivesse outra forma dEle te trazer para perto, que não fosse através de um deserto, de uma luta, Ele usaria dessa forma. E digo mais, Ele pode até já ter usado, mas simplesmente você desprezou as oportunidades de Deus. Quando muitas vezes Israel não ouviu a mensagem do Senhor, desprezou a oportunidade de Deus, veio a luta.
quando muitas vezes Ronaldo Xavier não ouviu a voz do Senhor e desprezou as oportunidades do Senhor, veio a luta. Porque ele queria: meu filho, eu te quero mais perto de mim. Portanto, meus amados irmãos, o que o salmista explica para nós de uma forma muito clara é que Deus não vê como o homem vê. Deus não te vê como o homem vê. Deus te conhece, Deus me conhece melhor do que você mesmo. Deus te conhece tão bem. Se eu chegar para você e perguntar assim: ô irmã fulana, ô irmã cicrano, me diga aí quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Tu vai começar a contar, e vai perder a conta, e vai dizer que não sabe. E Deus vai dizer: eu sei, eu conheço, eu sei dele, eu sei dela, mais do que ele, mais do que ela mesma. Esse é o Deus que nós servimos. Uma simples pergunta como essa: quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Leite, emei, soralamas. O Deus que nos conhece por dentro e por fora sabe até onde nós podemos suportar. Chemei, sorai, messonai. Por isso, irmão Lúcio, quando você diz assim: Senhor, eu não aguento mais, Deus olha para você e diz: eu sei que você aguenta mais. É assim, irmão Valdemar Lopes. O Senhor diz: eu não aguento mais. Aí Deus olha para a tua alma, para o teu coração e diz assim: meu filho, eu sei que tu é forte, eu sei que tu suporta um pouco mais. Ei, Tchemei, Sorá, Manai. E aí está o mistério de Deus. Todos os dias Deus olha para nós com um olhar de misericórdia e diz: filho meu, estou aqui. Filho meu, estou aqui. Eitemei, sorá, manai. Irmãos, as experiências com Deus, elas vão nos dando a dimensão de quem Deus é, de como Ele trabalha, de como Ele age. Vai ter momento que a nossa fé vai estar desse tamanhozinho assim, e Deus vai chegar tão perto de nós, que a gente vai ficar sem entender: mas Senhor, nem fé eu tinha para este milagre e Tu fizeste. Porque Ele conhece a tua pequena fé, a tua pequena força. Um pai desesperado chegou para Jesus e disse: Senhor, se Tu podes, ajuda meu filho. Aí ele disse: tu podes crer. Aí ele disse: ajuda na minha pequena fé. Me ajude na minha pequena fé, porque eu já estou desesperado. Eu já estou desesperado, não tenho mais força. E Jesus não cobrou mais daquele homem. Jesus sabia que ele estava no limite. Não disse assim: ó, vem daqui a pouco, vem amanhã. A partir daquele minuto, o teu filho está curado. Deus conhecia o limite daquele pai. Porque nós servimos um Deus que é Pai, que é longânimo, tão longânimo, que espera por um filho pródigo, afastado da sua casa, de braços abertos. Oh, mei, tiremei, soralamas.
Mas entenda, meu amado irmão, este salmo, Deus é misericordioso, então eu posso fazer e viver como quiser. Não, a mensagem aqui não é uma licença, nem uma autorização para o pecado, muito pelo contrário, porque Deus, Ele se compadece daqueles que o temem, que o temem. A misericórdia do Senhor, ela tem um caminho dirigido. Nesse mesmo salmo que serve de base para essa mensagem, o Salmo 103, o verso 17, vai dizer: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem. Eu já preguei aqui algumas vezes sobre esta expressão de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Deus, sendo eterno, cria o cronos, o tempo do homem, e ao criar o tempo do homem, Ele abre um espaço entre uma eternidade e outra eternidade. E ali, nessa janela chamada de tempo, onde nós vivemos, Deus diz para nós: ei, neste tempo em que você vive, em que você está, de eternidade em eternidade, as misericórdias do Senhor são sobre ti. As misericórdias são sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que lembram dos seus mandamentos para cumprirem. Portanto, meus amados irmãos, as misericórdias do Senhor não são uma autorização para o pecado, mas são a lembrança de um Deus que, ainda que pequemos, cuida de nós. Deus, meus amados irmãos, sempre traz a sua justiça em amor, buscando a recuperação dos perdidos. Meus amados, antes do juízo de Deus, da justiça divina, pode ter certeza, Deus trará a oportunidade, porque Deus não quer destruir o mundo. Se Deus quisesse simplesmente condenar a todos, Jesus não teria vindo e a condenação já seria certa. Mas porque nós lemos e entendemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus. Pedro, ele tenta explicar isso para nós na sua segunda epístola, lá no capítulo 3, no versículo 9. Pedro vai dizer assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, ainda que alguns digam, está demorando demais, mas Ele é longânimo para convosco. Mas com que objetivo? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo do arrependimento, é o tempo da busca, é o tempo do conserto, a longanimidade de Deus. Por isso, meu amado irmão, nunca confunda o tempo
de misericórdia de Deus com injustiça. Nunca confunda a oportunidade de Deus com omissão de Deus. Porque o nosso Deus nem é injusto, nem é omisso. Ele é longânimo. Não fosse por isso, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele não diria: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E eu estava dizendo na EBD, aí, portanto, o encontro do amor e da justiça de Deus. O amor, quando Deus diz: ei, você pode plantar o que você quiser. Mas a justiça que diz: ei, você vai colher aquilo que plantou. A tempestade que você semeou, você vai colher. A bênção que você plantou, também você vai colher. Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. A consequência geracional do erro. Muitas vezes você vê famílias que se desestruturaram na sua história. O avô que passou para o filho, que passou para o neto. Famílias de gerações inteiras perdidas, desestruturadas. Mas há um Deus que até nisso coloca um ponto final. Porque a partir de você, quando você diz assim: Senhor, eu renuncio os erros dos meus pais, dos meus avós, e quero fazer da minha história uma história diferente. Deus está aí para mudar a tua vida, para dizer: os erros lá de trás, os erros que alguém até profetizou para você e disse assim: essa daí, filha de quem é, vai acabar da mesma forma. Esse daí, filho de fulano, isso aí não vai dar para nada. Mas o Deus misericordioso, que conhece, que te conhece, que sabe os teus limites, é Ele que diz para você agora, hoje: eu te conheço e sei o que tenho preparado para você. Bênçãos de paz para te dar ao bem, a esperança que vós esperais. Ei, Tcheremei, Soralamás. E porque Deus conhece, Deus poderia conhecer a minha dor e a sua dor pela sua onisciência. Mas Deus conhece a minha dor e a sua dor pela experiência. Como assim, irmão Ronaldo? Quando nós olhamos para as mitologias gregos, romanas, nos quais deuses se fazem homem, nós vamos ver nessas histórias greco-romanas, deuses que se transformam em homem com o único objetivo: promiscuidade. Ter relações com mulheres, histórias profanas, absurdos. Mas Cristo, diferentemente de todas as histórias mundanas e de todos os deuses que o mundo criou, Deus se fez carne, habitou entre nós, para provar que era possível suportar esta vida que nós vivemos. Era possível viver em santidade e também rejeitar o erro e conhecer a nossa dor.
Cristo conhece a nossa dor, o nosso sofrimento. Isaías chama Cristo de homem de dores, o mais indigno entre os homens, experimentado nos trabalhos, dos quais os homens escondiam o rosto. Sabe, irmãos, você já foi desprezado? Cristo também já foi. Você já foi humilhado? Cristo também já foi. Você já foi traído, traída? Cristo também já foi. Já passou sede, fome? Já sentiu a dor de perder alguém? Cristo também sentiu. Ele sabe que somos pó. Ele se lembra de que somos carne. Um vento que passa e não volta. Ele te conhece. Ele te conhece. E é que eu termino essa mensagem dizendo, encerrando com o próprio Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É doença física, é doença emocional. É Ele que sara as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. É Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo aos oprimidos, porque Ele conhece até onde tu podes suportar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Saia daqui tranquilo, confiante, porque você serve um Deus que conhece os teus limites e sabe até onde dá para ir. Amém. Glória a Deus. Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Assembleia de Deus Brasil.